Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios a professora Eliana Magrini Foch, ela que é especialista em língua portuguesa, mestre em comunicação e semiótica e doutora em linguística e língua portuguesa. Muito obrigado, professora Eliana. Eu que agradeço. Pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande, principalmente porque a gente está num ambiente que sabe que tem uma finalidade extremamente humanitária e coletiva. Isso é muito bom. Professora, nós vamos começar por um vídeo. Nossa repórter foi às ruas saber de alguns estudantes sobre a nova ortografia. Vamos assistir? Vamos. Você sabe quais foram as principais mudanças da nova ortografia? Os acentos, o uso da crase, do hífen, que é o que a gente mais trabalha na escola. E você sabe qual palavra você acha que ficou diferente? Quais palavras? A maioria, acho que das paroxítonas ficaram diferentes devido ao acento e quase todas com hífen, que vem 2 S ou RR, mudou também. Você é estudante. Quais são as principais dificuldades suas e dos seus colegas de escola? Eu acho que foi o hífen. Você sabe quais foram as principais mudanças da nova ortografia? Ainda não fiquei sabendo quais foram as mudanças, mas eu sei que mudou. Na faculdade, ensinam alguma coisa? Falam alguma coisa dessas mudanças? Não, ainda não falaram nada lá. Eu ouvi um rumor que falaram que mudou a nova ortografia, só que ainda não falaram pra gente o que mudou, por que mudou. E quais são as principais dificuldades? Acho que é a adaptação das pessoas, porque acostumaram de um jeito, agora vai mudar, até acostumar com esse novo jeito, vai demorar, vai ser meio difícil para as pessoas. Você sabe quais foram as principais mudanças da nova ortografia? Que eu lembro é só ditongo aberto, que caiu, ditongo aberto e palavra com hiato, se eu não me engano. E tem o uso da crase também. Tem a trema, que também não se usa mais. E eu acho que eu lembro é só. Assim. Você está na faculdade, eles falam alguma coisa sobre a nova ortografia ou na faculdade não cita ainda? Não, pelo menos eu faço licenciatura, então não citaram ainda. A gente que tem que ir atrás porque eles cobram também, né? Porque está na BNT, mas não tem esse apoio, assim. Você sabe alguma palavra que mudou? Ideia, por exemplo, não tem mais acento. Também tem as palavras com 2 vogais, aí agora é junto. E consoante também, corréu, eu acho, que é junto também, que ficou até feio, né? E quais são as principais dificuldades que você vê em você e nos colegas de faculdade? É porque, como todo mundo estava acostumado com essa ortografia antiga, e aí mudou, e faz tempo até que mudou, mas a gente acaba, por exemplo, na ideia, coloca um acento, assim, é meio automático. Professora Eliana, nós vimos o vídeo, a resposta de alguns estudantes sobre a nova ortografia. Agora eu queria saber realmente, a reforma, ela já está em vigor e com que objetivo ela foi feita? Perfeito. A reforma já está em vigor desde o dia 1º deste mês, deste ano, portanto. Ela foi elaborada, gestada desde 1990, envolvendo 8 países de língua portuguesa, e o objetivo era uma uniformização do aspecto ortográfico, gráfico da língua, que permitisse um maior intercâmbio entre as comunidades lusófonas, né, as comunidades falantes da língua portuguesa. As ex-colônias portuguesas, Portugal e o Brasil, essencialmente isso. E o objetivo básico era esse, que as edições novas, os livros, se publicassem e a divulgação, portanto, das culturas e das literaturas respectivas fosse mais acessível aos falantes dessa língua portuguesa. E quais são os principais pontos dessa reforma, professora? Olha, eu costumo ser meio ácida em relação à reforma. Acho que ela foi até tímida em modificações. O Brasil passou por 3 reformas, a maior delas é de 1931,
quando se eliminaram letras como PH, né, consoantes mudas no início de palavra. Depois houve uma segunda reforma em 43, que acabou só vigorando em 45, do século passado, portanto, que mexeu em acentuação. E nesta reforma, o foco também volta a ser a acentuação. Acentuação. Tá? Alguns pontos principais que a gente poderia elencar. Letras que nós já usávamos, como o K, o Y e o W, agora são oficiais, respeitando a grafia de nomes próprios, nomes de lugares, nomes de pessoas, né, os topônimos e antropônimos, algumas palavras de origem indígena. Então, não é mais esquisito, digamos assim, usar essas 3 consoantes. Outro foco foi na acentuação de alguns ditongos, o el particularmente e o oi, nas paroxítonas, nas palavras paroxítonas, e a subtração, a supressão, enfim, do acento nos encontros o e e, né, de voo, por exemplo, enjoo. E o principal que eu acho que ocorreu aí foi o hífen, né? Umas mudanças na utilização do hífen, que já era uma coisa difícil. Sim. E continua sendo difícil. Né? E, até como professores, nós não abrimos mão de uma consulta quando se trata de uma palavra diferente. Isso porque até a língua cria muitas palavras novas, utilizando prefixos e formações aí que combinam termos antes inexistentes. Por exemplo, não se falava em showmício, né? O show, comício. Já está aí um termo, criação nova. Então, não é o caso do hífen particularmente, mas há muitas outras que são criadas e que nós temos dúvida a respeito da utilização ou não do hífen. O que a gente aconselha é sempre uma consulta, porque a memória teria que dar conta, eu vou mostrar só para você ter uma ideia, só dos prefixos da língua portuguesa, só dos prefixos, sem falar em outros compostos, né? No caso, o cidadão teria que dar conta de uma memorização enorme de informações. Então, para o interessado, é bom ter um bloquinho desse guardado na gaveta. Diga-se de passagem que os jornalistas devem ter também a sua... Exatamente. O seu livro, o seu dicionário, seu manual de redação. Manual de redação, isso é importantíssimo. Porque como a senhora disse, realmente para saber tudo isso há que se ter Não é, né? E nem é o caso de ter tudo isso na memória, até porque há dúvidas, inclusive, nessas formações novas, você precisa ir ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tirar a dúvida. Tem coisa que nem está lá ainda. Então, o que não mudou, professora, com a reforma? O que não mudou foi quase tudo. Foi quase tudo. Nós já tínhamos acentuação de oxítonas em A, E, O, por exemplo. Nós tínhamos paroxítonas terminadas em algumas consoantes, L, R, né? As vogais I, Us. Todas as proparoxítonas acentuadas, alguns paroxítonos terminados em ditongo, tudo isso permaneceu, tudo isso está vivo até hoje. Me lembrei agora, eu não mencionei a questão do trema, no que caiu, né? Que foi uma coisa que também foi abolida agora. O trema já era praticamente abolido. Alguns jornais nem utilizavam mais o trema. Por quê? E aí uma coisa engraçada, a pessoa pergunta, quer dizer que agora eu vou falar linguiça? Não, você vai continuar falando linguiça, só que você não vai acentuar. Assim. Tem muita gente que confunde, às vezes, por exemplo, distingue e distingue. Né? São coisas que ainda a pessoa tem dúvida, ou sem trema. Então, isso vem também, saber essa curiosidade. Será que, como é que eu devo fazer? Como não tem trema mais, como é que eu devo pronunciar? A pronúncia não mudou. O que muitas vezes acontece é que nós temos dupla prosódia, 2 maneiras de pronunciar uma palavra. Liquidificador, liquidificador, certo? Liquidação. Liquidação, liquidação. Então, a dupla prosódia, hoje em dia, continua existindo, mas não tem mais a dupla grafia, porque o trema de liqui sumiu. Sumiu. Certo? Uma pergunta básica. Eu acho que o telespectador quer fazer essa pergunta também. Quando se tem dúvida sobre uma ortografia, a senhora já falou, consultar. Agora, aonde mais a gente pode encontrar com facilidade e rapidez uma resposta? Facilidade e rapidez. Dificilmente hoje as pessoas não têm o seu smartphone, seu iPad, iPod, seja lá o que for, né? Quem não gostar de livro,
pode baixar o aplicativo no seu celular do VOLP, VOLP, a gente chama de VOLP, ou VOLP, é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse é o repositório oficial da nossa língua. Isso aí foi resultado do acordo, né? E é homologado pela Academia Brasileira de Letras. Está no site da Academia, mas você pode baixar pelos aplicativos aí. Clicando só, VOLP. VOLP, vem lá para você instalar no seu celular e é uma belezinha. Fica lá na sua tela, a hora que você quer, você clica, imediatamente ele já abre no ponto de você digitar a palavra que você quer. Se ela existe, ele te dá prontamente a resposta, a grafia da palavra e diz para você se ela é um substantivo, se ela é masculino ou feminino, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo. E às vezes, quando há substantivo e verbo, ela já registra os dois na sequência, tá? Por exemplo, acordo e acordar. Verbo. Sim, sim. Mas ela não dá o significado, é só grafia, é só ortográfico, não é lexicográfico, tá? Não tem o sentido da palavra também. Então, para tirar dúvida de grafia, do hífen, do que quer que seja, essa é uma fonte rápida, imediata, se tiver sinal de internet. E quem gostar de livro, quiser estar à sua mesa, ó, isso aqui é a versão oficial do acordo ortográfico, que foi inclusive editada pela Folha junto com a chancela do Instituto Wise. O Wise é o pai desse acordo ortográfico. Infelizmente, ele faleceu antes de vê-lo em vigor. Né? Mas esse livrinho traz toda a história da língua, a evolução da língua portuguesa e como houve a gestão desse acordo aqui pelos países lusófonos. É muito interessante, bem completo. Professora, o primeiro bloco já terminou. Passou rápido. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já. Pois não. Câmara e Cidadania, 1 minuto só. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com a Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, canal 4 da NET e também você pode acompanhar esse programa e a nossa programação acessando o nosso portal www.riopreto.sp.leg.br. Estamos conversando hoje com a professora Eliana Magrini Foch, ela que é doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Professora, muitas pessoas têm dúvidas sobre o emprego do hífen. A reforma ortográfica veio para facilitar? Olha, eu diria que não. Não, né? Já era, como eu disse há pouco, já era difícil e continuou difícil. Nós exibimos aqui até aquela listagem, né? Só nos prefixos. Isso não é tudo. Há uma coisa curiosa e difícil na reforma ortográfica, que diz que quando uma determinada palavra, um determinado composto, né, um termo composto, quando houver o sentimento de que se trata de uma unidade linguística, aí você usa ou não usa o termo. É muito difícil falar de sentimento de unidade, né? Então, eu diria que o que era complicado continua complicado. Não, talvez um pouco menos, mas ainda há coisas que a memória da gente não consegue reservar totalmente. É preferível fazer uma consulta, como eu disse, no vocabulário ortográfico, baixa no celular, consulta rápido, que você tem a resposta e precisar escrever. Para falar não é problema, ninguém fala hífen, né? Nós sabemos que tem muita gente que tem dúvidas, e muitas dúvidas, sobre língua portuguesa, enfim, haja vista aí os resultados de provas de Enem e muito mais. Muita gente
fala fazem 2 anos. Outras haviam pessoas. Está certo isso, professora? Não, isso aí é o que a gente chamaria de concordância ideológica, né? A pessoa pensa na ideia de plural, que é 2 anos, pessoas, no caso dessas construções que você mencionou, e acaba fazendo a concordância. Esses 2 verbozinhos aí, haver e fazer, tem várias acepções na língua portuguesa, mas nesses 2 sentidos que eles estão empregados aí, fazer no sentido de tempo decorrido, que aliás é sinônimo de haver, né? Há 10 anos, faz 10 anos, mesma coisa. E o haver no sentido de existir, acontecer, suceder, houve acidentes, né, decorrentes das enchentes, etc, etc. Nessas 2 acepções, esses verbos não vão para o plural, em circunstância nenhuma. Você pode usar em qualquer tempo, mas é sempre terceira do singular. Por isso eles recebem até o nome de verbos impessoais. Impessoais. Não tem sujeito, porque o tempo não pode ser o sujeito. Os 2 anos não fazem nada, não é? É que faz 2 anos, que a pessoa trabalha, etc, etc. E um gancho também, né? Pode ficar à vontade. Nessa sua resposta, a senhora falou faz 2 anos, ou há 2 anos a pessoa fala há 2 anos atrás. Não, é redundante, redundante. Né? Redundante. Mas é próprio, né? Da linguagem. Ser redundante, Ser até redundante. como garantia de que a informação chegue mesmo. E no caso de vende-se carros ou vendem-se carros, aluga-se casas, alugam-se casas? Então, aí o verbo tem sujeito. As casas são alugadas por alguém, né? Trata-se da chamada passiva, voz passiva. Não é a casa que faz, a ação é feita sobre ela. As casas são vendidas, os barcos são alugados, os terrenos são alugados ou vendidos. Então, para não errar nunca, é só fazer uma transformaçãozinha rápida. Vendem-se casas, casas são vendidas. Apareceu o plural, se for uma casa só, a casa é vendida. Então é vende-se casa, aluga-se barco. Não tem segredo, muito simples. É só fazer Só fazer, porque aí o sujeitinho é a casa, só que é sujeito passivo, como a gente costuma dizer. E aí muita gente usando o smartphone, se conectando pelo WhatsApp, aí uma pessoa nova fala assim, mim adiciona. Não raro ouve-se gente falando, o chefe pediu para mim fazer. Por que isso, professora? Então, uma confusão entre o eu e o mim, né? Esse para, que antecede, aí dá a impressão de que se trata sempre de um objeto. Para mim, realmente você me deu um livro, esse livro é para mim. Sim. Mas se eu acrescentar um ler depois do livro, quem vai ler? Não é mim não lê. A gente brinca, Jane e o Tarzan, não dá, né? Então, eu é que leio, então esse livro é para eu ler. Para José ler, para Maria ler, para eu ler. Né? Então, é uma falsa ideia aí de que no caso com o verbo pedir, que você deu o exemplo, né, pediu para mim, né, a rigor a Constituição seria pediu-me, ou me pediu, o chefe me pediu para fazer tal coisa. Só que o pediu-me seria começo de frase, né, porque você não pode colocar o pediu-me lá no meião, né? Pode, mas dependendo Você não pode começar com o me, a frase. Me pediu para fazer. Sim. Nos disseram que. Isso sim. Mas disseram nos pedidos, pode vir em qualquer posição, a menos que haja um termo, aqueles famosos fatores de ênclise que se chamam, né? O não me faça rir, né? Não me deixe, nunca me abandone. Talvez... As pessoas às vezes até questionam, professora, porque existem, eu vou citar casos de algumas poesias, de alguns autores, ou até letras de música, que o pessoal, vamos supor, coloca um tratamento na segunda pessoa e na mesma música um tratamento na terceira pessoa. Isso. Tudo bem, é uma obra poética e tal, mas o normal, língua culta, não se deve fazer isso. Uniformidade de tratamento. Tá? É um ponto que a gente deve tratar aqui, com uma dica importante, principalmente pessoas que trabalham com redação técnica, vai escrever uma carta para um cliente, enviar um e-mail para o cliente. Muito cuidado, eu vejo muito aqueles fechozinhos de carta contando com vossa compreensão. Meu Deus, ninguém chama ninguém de vós nesse mundo mais, nem as majestades aí não são mais chamadas, né? Então, a concordância com esses pronomes, que são pronomes de tratamento, vossa senhoria, sei lá, se você for se dirigir ao Papa, até vossa santidade, ou a um juiz, a um delegado, vossa excelência, ou a uma autoridade pública,
Vossa Excelência, nós contamos com sua colaboração, com sua presença. Os pronomes são de terceira pessoa. Ninguém fala Vossa Excelência sois. Né? Vossa Excelência é deputado. Tá? Então, cuidado que esse vossa é um defeitozinho de escrita e de fala. E vossa quando está presente. Né? Quando você se dirige diretamente ao interlocutor. Isso. Se você estiver falando dele, você vai Sua. dizer, olha, Sua Santidade virá ao Brasil do próximo ano, sei lá o quê. Você está falando do Papa e não ao Papa, né? É diferente, isso é importante. A construção correta agora é um outro assunto que as pessoas aí nas ruas, elas têm um pouquinho de dificuldade. O verbo preferir. É muito comum as pessoas preferirem isso do que aquilo. Eu prefiro sorvete do que bolo. Não, eu prefiro sorvete a bolo. A preposição é a e não preferir. E outros exageram um pouco ainda, né? O prefixo de preferir, levar à frente, já é mais. Tem gente que diz, eu prefiro mais isso do que aquilo. É errado também. E ainda inadequado, né? Eu não gosto muito de falar errado, mas é totalmente inadequado. Eu prefiro isso a aquilo. Isso é muito da regência, né? É a regência. E a regência tem, inclusive tem, eu acho que devem ter livros, inclusive, que tratam da regência. Tem dicionários de regência muito bons, do Luft, que é um dos mais, assim, liberais, inclusive, em matéria de regência. Esqueci o nome dele agora, ele tem de regência verbal e de regência nominal, Francisco Fernandes. É um dos clássicos aí da regência. Já que você falou do preferir, tem gente que namora com também, né? Namora com. Eu brincava com os alunos, dizendo, olha, quem namora com alguém, namora alguém e leva outra pessoa junto para fazer companhia, né? Porque ninguém namora com, eu namoro você namora fulana, tá? Outra construçãozinha que a gente vê muito equivocada por aí. Professora, que boas dicas a senhora dá para esses erros comuns e que nós devemos evitar ao falar e ao escrever também. Olha, uma das coisas que choca um pouco o ouvido são verbos que têm consoantes mudas e aos quais as pessoas acrescentam uma vogalzinha para facilitar a pronúncia e acabam facilitando tanto que tornam aquela vogalzinha inexistente tônica. Vamos pegar um substantivo para depois chegar no verbo. Tem gente que fala, eu sou advogado. Cadê o E? O D é mudo. Quando a consoante é muda, a gente tem que colocar um micro-I, vamos dizer assim, advogado, rapidinho, né? E com os verbos a coisa se complica, porque eu já ouvi muita gente dizendo, eu opito, né? Ou o sujeito dizendo que o juiz impugna. Não, eu opto, o juiz impugna, e você se indigna quando ouve a pessoa falando errado, né? Falando colocando adapto também, né? Tem gente que fala me adapto, então é preferível não, é muito conveniente não fazer esse tipo de construção porque ela choca, ela deixa o ouvido da gente um pouco complicado. Outros verbos esquisitinhos que o brasileiro também dá uma relaxada. Estourar, né? A bomba sempre estoura na minha mão. Não estoura nada, é estoura, né? Tem um ou ali no meio, mesma coisa do rouba, né? Fulano rouba, não, fulano rouba, né? Você rouba dinheiro, né, do povo, você não, mas a gente sabe que alguns. Verbo caber também, caibo, né, essa primeira pessoa, as pessoas têm dúvida a respeito, por causa desse izinho, dessa irregularidade que aparece. E o suar, né, com esse calor de Rio Preto, muita gente sua e não soa. É porque não soa, tem sino, né? Exatamente, eu falo, você está carregando um sino debaixo do braço, como que pode, né? Então, o verbo não é soar, é suar. Então, eu suo muito no verão, você sua, e assim por diante. Nós estamos chegando no finalzinho, professor. Tá? Eu gostaria só que a senhora está falando em verbo, eu acho que vai ser muito útil para muita gente que às vezes faz confusão com o verbo ver e com o verbo vir. Esses são perigosos, perigosíssimos. Ver e vir tem uma forma que se confunde. O ele vem é do verbo vir e eles vêm é do verbo ver. Né? Mas o contexto tira dúvida, eles veem tudo o que está acontecendo. Ninguém vai hoje pensar o vem sem um acento circunflexo. Sem um acento circunflexo, exatamente, caiu. Mas o problema está lá no futuro do subjuntivo do verbo. Quando eu vier... Ou mesmo no imperfeito do subjuntivo, se eu... Viesse, ou se eu visse, né? Mas o pior é o futuro. Mesmo. Por quê? Porque o verbo ver muda, a vogal temática dele se altera para ir. Então, quando eu vir você, a
próxima vez eu te entregarei um presente. Se você vir que vai chover, leve um guarda-chuva, né? E não se você ver, se nós vermos, se nós virmos, certo? Aí é a confusão. E justamente a pessoa confunde. Às vezes a pessoa, quando ele vir de viagem... Está né? errado, quando ele vier de viagem. Exatamente. Professora, nós tínhamos muita coisa para conversar sobre língua portuguesa, que eu particularmente sou apaixonado pela língua. Que bom. Agradeço a sua presença Muito mais obrigada. uma vez. Imagine. Foi de grande valia para a gente, a senhora sabe disso. Muito obrigada eu pelo convite. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.